Se você curtir esse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos. Relato 1. O atalho da BR-112. Meu nome é Leandro, e o que vou contar aconteceu há 5 anos, quando eu ainda fazia entregas de carga pesada entre os estados do Nordeste. Naquela época, eu era conhecido por ser pontual, mesmo que para isso precisasse dirigir à noite por estradas pouco movimentadas. Uma dessas rotas, a BR-112, sempre foi evitada por muitos caminhoneiros. Diziam que era perigosa, não pelos assaltos ou buracos, mas por algo que ninguém sabia explicar direito. Alguns falavam de aparições, outros de caminhoneiros que enlouqueceram após atravessá-la. Eu, como homem cético e acostumado à estrada, achava que era só superstição. Naquela noite, eu carregava uma encomenda com destino a Petrolina. Estava atrasado e o GPS sugeriu o atalho pela BR-112. O céu ameaçava chuva e o rádio só pegava estática. Mesmo assim, entrei na rodovia, convencido de que cortaria pelo menos 2 horas do trajeto. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não o silêncio comum das estradas, mas um silêncio opressor. Nem grilos, nem vento, nem o som do motor parecia escapar do caminhão. Aos poucos, a neblina começou a surgir, espessa, rasteira, cobrindo o asfalto. Era como se o mundo além do capô do caminhão simplesmente não existisse. Liguei os faróis altos, mas a luz não penetrava mais do que alguns metros adiante. Foi aí que vi a primeira coisa estranha. Uma mulher de branco à beira da estrada, imóvel, com o rosto voltado para o mato. Fiquei tenso. Diminui a velocidade, mas ela não se mexeu. Pensei em parar, perguntar se precisava de ajuda, mas algo dentro de mim gritou para seguir em frente. Assim o fiz. Ao passar por ela, olhei pelo retrovisor. E não havia ninguém ali. Segui dirigindo com os dedos trêmulos no volante. A neblina parecia ficar mais densa, quase sólida. O rádio chiava, depois silenciou de vez. Foi então que percebi que o marcador de combustível havia parado. E mais, o relógio digital piscava, travado em 0, 2 e 17. Achei que era defeito, mas o celular também marcava o mesmo horário e não respondia a toques. Dirigi por mais de 1 hora naquele estado de nervos. A estrada parecia não ter fim. A paisagem não mudava. Árvores secas, escuridão e neblina. Era como se eu estivesse dirigindo em círculos. Quando comecei a duvidar da realidade, surgiu uma placa enferrujada à margem da pista. Posto Miragem, 2 quilômetros. Era o primeiro sinal de civilização em horas. Ganhei um pouco de ânimo e acelerei. Mas quando cheguei ao tal posto, percebi que algo estava errado. O letreiro estava apagado, pendendo de um fio. As bombas de combustível estavam cobertas de teias de aranha. Havia um carro velho estacionado ao lado da loja de conveniência, mas parecia abandonado há anos. Ainda assim, estacionei o caminhão e desci. A loja estava aberta, ou melhor, sem porta. Entrei chamando por alguém. Ninguém respondeu. As prateleiras estavam cobertas de poeira, mas havia pacotes de salgadinhos e refrigerantes que pareciam novos. Peguei um pacote por instinto. Ao tocá-lo, ouvi um estalo alto, como se algo tivesse se quebrado. O chão tremeu e as luzes, que estavam apagadas, piscaram por um segundo. Então ouvi passos no fundo da loja. Chamei de novo, tentando parecer calmo. Nada. Caminhei até o corredor dos fundos e vi uma porta entreaberta. Empurrei com cuidado. Do outro lado, um escritório antigo, com uma cadeira virada de costas. Senti um frio gelado correr pelas costas. Lentamente, a cadeira começou a girar sozinha. E então o vi. Era um homem com o rosto queimado, os olhos completamente negros, sem pupilas. Sorriu para mim e seus dentes estavam podres, como os de um cadáver. Antes que eu pudesse reagir, ele falou com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Você não devia ter entrado aqui. Corri sem olhar para trás. Saí da loja tropeçando, subi no caminhão e bati a porta. Liguei o motor, que por sorte funcionou, e saí cantando o pneu. A estrada continuava deserta, mas agora algo me seguia. Vi as sombras se arrastando pelos cantos do farol. Vozes sussurravam meu nome. Uma risada infantil ecoava dentro da cabine, mesmo com os vidros fechados.
A certa altura, a estrada terminou abruptamente. Um abismo se abriu diante de mim. Freiei no último segundo. O caminhão parou a centímetros da borda. Saí cambaleando, o coração quase explodindo. Atrás de mim, a estrada havia desaparecido. Só havia neblina e escuridão. Desmaiei ali mesmo. Quando acordei, estava no acostamento da BR-428, a 100 quilômetros de onde devia estar. O relógio marcava 6h33. O caminhão estava intacto. Tudo parecia normal. Mas desde aquela noite, nunca mais dirigi por atalhos. Ainda ouço, às vezes, a voz daquele homem. E meu relógio digital, o mesmo que uso até hoje, sempre trava às 2h17 na noite de 12 de março. O mesmo dia em que entrei na BR-112. Relato 2. O caminho da morte. Era uma noite comum. Eu estava voltando de uma viagem de negócios e decidi pegar um atalho para chegar mais rápido em casa. A estrada era deserta e mal iluminada, mas eu estava acostumado a viajar à noite. O som do motor do carro era a única coisa que me acompanhava enquanto as luzes fracas dos faróis iluminavam o caminho à minha frente. A estrada parecia mais longa do que o normal. A cada quilômetro percorrido, parecia que as árvores ao redor cresciam mais e mais, criando um túnel de sombras que se fechava sobre mim. Eu não me importei muito no começo, afinal estava cansado da viagem e queria apenas chegar em casa. Mas então, algo chamou minha atenção. No retrovisor, vi um carro atrás de mim. Não havia mais ninguém na estrada até então, e aquele carro apareceu do nada. Ele não estava muito distante, mas também não parecia estar acelerando. Eu acelerei um pouco, tentando ganhar distância, mas o carro atrás de mim continuava a me seguir. Cada vez que eu olhava para o espelho, ele estava mais perto. Meu coração acelerou. Tentei manter a calma e seguir meu caminho, mas o carro não parava de me seguir. Eu estava ficando inquieto. Olhei novamente pelo retrovisor e, pela primeira vez, notei que as luzes do carro atrás de mim estavam apagadas, mas ele ainda continuava ali, me seguindo na escuridão. Eu comecei a acelerar, esperando que o carro desistisse de me perseguir, mas em vez disso, ele aumentou a velocidade, ficando ainda mais próximo. Foi quando percebi que não conseguia mais enxergar nada à minha frente. A estrada parecia se distorcer à medida que a escuridão se aprofundava. Olhei para os lados e vi que as árvores estavam mais fechadas, mais densas, quase como se quisessem me engolir. A estrada parecia estar se estreitando. Não havia mais sinalização, nada. Apenas a estrada, as árvores e o carro atrás de mim. Desesperado, comecei a procurar uma saída, uma bifurcação que me permitisse sair daquela estrada. Foi quando, de repente, vi uma placa à minha esquerda. A tinta estava apagada, mas ainda dava para ler. Cuidado, caminho da morte. Eu congelei. Um arrepio percorreu minha espinha e, instintivamente, olhei para o retrovisor. O carro estava lá, mais próximo do que nunca. Eu não conseguia ver claramente, mas pude jurar que havia alguém dentro. A figura estava completamente escura, uma silhueta que se movia com o carro, sem fazer nenhum som. O medo me paralisou. Aquele não era o tipo de estrada em que alguém deveria estar dirigindo sozinho à noite. Tentei acelerar novamente, mas o carro não respondia como deveria. O motor falhou por um instante, fazendo o carro perder velocidade. A sensação de estar preso na estrada era esmagadora. O carro atrás de mim acelerava mais rápido, agora tão perto que quase dava para ouvir o som de seus pneus na estrada. A cada curva, eu sentia a presença mais próxima, como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para agir. Foi quando uma luz brilhante surgiu à frente. Eu acelerei com toda a força, esperando que fosse uma saída, um sinal de que a estrada estava chegando ao fim. Mas a luz não era do fim da estrada. Era uma luz branca intensa que de repente se acendeu à minha frente, cegando-me por um momento. Eu pisquei, tentando recuperar a visão, mas quando a luz se apagou, a estrada à minha frente estava completamente diferente. Tudo havia mudado. A vegetação, que antes parecia densa e escura, estava agora morta, como se a vida tivesse sido drenada do lugar. As árvores estavam retorcidas, como se tivessem sido arrancadas do solo, e o chão estava coberto de uma névoa espessa. A estrada parecia desmoronar, se desintegrando à medida que eu avançava.
Olhei para o retrovisor mais uma vez e o carro não estava mais lá. A figura que eu tinha visto dentro do carro agora estava em pé na estrada, com um sorriso frio e vazio. Ele estava olhando diretamente para mim, sem dizer uma palavra. Suas mãos estavam estendidas na minha direção e, de repente, uma sensação de peso e sufocamento tomou conta de mim. Era como se a estrada, a noite e a própria escuridão tivessem se reunido contra mim. Eu não conseguia mais controlar o carro. Ele estava indo cada vez mais rápido, sem que eu pudesse pará-lo. As luzes do painel começaram a piscar e o volante se tornou pesado, difícil de girar. Eu estava completamente perdido, sem saber para onde estava indo ou o que estava acontecendo. Olhei uma última vez para uma figura e, antes que eu pudesse reagir, a estrada desapareceu sob minhas rodas. O carro despencou em um abismo negro e sem fim. O som do motor se apagou e, com ele, qualquer noção de tempo. A escuridão era absoluta e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Relato 3. Estrada Velha do Carmo. Era para ser só mais uma volta rápida. Pedro e os amigos saíram da cidade para explorar a Estrada Velha do Carmo, um trecho abandonado havia anos. A via ligava duas cidades pequenas, mas foi fechada depois de vários acidentes inexplicáveis. Diziam que era amaldiçoada. Eles entraram de carro pouco antes da meia-noite. O asfalto estava rachado, a mata invadia a pista e tudo parecia velho demais para o tempo em que viviam. O rádio parou de funcionar e os celulares ficaram sem sinal. Ainda assim, seguiram adiante, rindo, filmando, fazendo piadas. Mas logo a neblina caiu e com ela o riso sumiu. Foi Ana quem viu primeiro. Uma mulher andando de costas no meio da estrada, vestida de preto, com o cabelo cobrindo o rosto. Pedro freou, gritou, mas não havia ninguém. Eles seguiram nervosos, mas a figura apareceu de novo. E de novo, sempre no mesmo ponto. Tentaram dar meia volta. Não conseguiram. A estrada parecia não acabar, como se girasse em círculos. As árvores começaram a parecer idênticas como cópias. O carro ficou lento, como se algo o puxasse para trás. Ana desmaiou de repente. E quando acordou, falou com uma voz que não era dela. Ninguém sai sem pagar o que me devem. As luzes do carro piscaram. Os vidros começaram a embaçar por dentro, com palavras surgindo na névoa. Fique, culpados, retorno. Uma risada infantil ecoou do porta-malas, mesmo estando vazio. O cheiro de carne queimada começou a invadir o interior do veículo. Pedro acelerou com tudo, guiando as cegas. Quando o carro atravessou um arco de árvores retorcidas, tudo se calou. Estavam de volta à estrada principal. O céu limpo, o carro intacto. Mas no banco de trás, encontraram um colar antigo, com um medalhão em forma de lágrima. Nenhum deles o conhecia. Pedro o jogou pela janela. No mesmo instante, o rádio ligou sozinho e uma voz sussurrou. Isso não apaga a dívida. Quando chegaram em casa, Ana já não era a mesma. Parava diante de espelhos e murmurava em línguas estranhas. Certa noite, Pedro acordou com ela parada à beira da cama, sorrindo com os olhos em branco. Na parede, escrito em algo escuro, estava a frase: "Estamos voltando". Desde então, nenhum deles voltou à Estrada Velha do Carmo, mas todos carregam algo dela e sabem no fundo que nunca mais estarão sozinhos. Relato 4. O atalho da Serra Escura. Era para ser uma viagem simples, rápida, sem complicações. Eu estava voltando sozinho de uma visita à casa dos meus avós no interior. Meu plano era pegar a rodovia principal, como sempre fiz. Mas num posto de gasolina, um senhor me sugeriu um atalho pela Serra Escura. Disse que era mais curto, tranquilo e pouco movimentado. Devia ter desconfiado. Ninguém oferece atalhos por estradas com nomes assim. A entrada era discreta. Um arco de árvores fechava o céu e mal se via o asfalto sob as folhas caídas. Mas o GPS ainda funcionava, então segui. Os primeiros 10 minutos foram normais, embora silenciosos demais. Nem mesmo o som do motor parecia ecoar. O celular perdeu o sinal rapidamente, o que já era esperado naquela região. Logo o caminho começou a parecer estranho. Árvores repetidas, sombras idênticas, marcas na estrada que pareciam se mover. Passei por uma pedra com formato de cabeça de cavalo.
Alguns minutos depois, vi a mesma pedra novamente. E mais uma vez. Eu não estava mais seguindo em frente. Era como se a estrada se dobrasse sobre si mesma. Tentei voltar. Fiz a volta e dirigi por vários minutos, mas tudo parecia igual. Nenhuma bifurcação, nenhuma casa, nada. Somente a estrada e a mata escura. Meu peito começou a apertar, o ar parecia mais denso, pesado. Liguei o rádio só para ouvir algo além do som do motor, mas tudo o que saiu foi estática e vozes sussurradas que não consegui entender. Foi então que vi um homem parado no meio da estrada. Vestia roupas escuras, chapéu antigo e tinha as mãos cruzadas atrás das costas. Não fiz menção de parar. Reduzi, buzinei e quando estava a poucos metros dele, ele desapareceu. Não correu, não pulou. Sumiu no ar como fumaça. O carro perdeu força logo depois. Fui diminuindo até parar completamente. Tentei ligar de novo, mas nada. O silêncio ficou mais profundo. Abri a porta devagar, sem saber o que esperava encontrar. A floresta em volta parecia respirar, como se me observasse. E então vieram sons. Passos secos sobre folhas. Um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Alguém chamou meu nome. Juro por tudo, era a voz da minha avó, mas distorcida, vazia, como se estivesse do outro lado de um vidro grosso. Voltei para o carro e tranquei as portas. A figura apareceu novamente. Dessa vez no retrovisor. Parada atrás do carro, sem expressão. Só me olhava. Seus olhos eram pretos, fundos e pareciam absorver toda a luz. Fiquei imóvel, congelado. Quando pisquei, ele tinha sumido. O motor voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Liguei e acelerei sem pensar. A estrada finalmente começou a mudar. As árvores se afastaram, postes de luz surgiram e um cheiro de fumaça de fogão a lenha me trouxe alívio. Estava de volta à estrada principal. No posto seguinte, parei. O frentista olhou meu carro com estranheza e perguntou se eu tinha passado pela Serra Escura. Respondi que sim. Ele balançou a cabeça e disse: "Você teve sorte. Muitos entram lá e nunca mais saem. Dizem que a estrada pega o que falta dentro da gente. Desde então, nunca mais confiei em atalhos. E sempre que passo por aquela região, evito olhar para o lado. Tenho medo de ver aquele homem parado entre as árvores, esperando eu passar de novo."